E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu tô ótima, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a professora Emanuele, eu que comando a equipe do Odon Concursos, e hoje a gente vai estar conversando sobre a banca Fadenor, que vai organizar o concurso de Montes Claros. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, a gente está sempre organizando aí coisa muito legal para te ajudar a conquistar a tua aprovação. E hoje a gente vai trazer esse panorama geral da banca e também fazer algumas questões aí, mesclar com questões para que vocês entendam e eu consiga ilustrar bem o que é que eu estou falando e trazer também algumas peculiaridades da banca com relação a algumas questões principais, alguns assuntos principais. Então eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Eu trouxe aqui no slide para que vocês consigam visualizar exatamente o que é que a gente vai trazer na aula hoje. Então, primeiramente eu vou fazer uma apresentação do curso, do nosso curso, como é que está funcionando o curso de Montes Claros por dentro, quando que a gente vai ter simulado e revisões, que isso é uma dúvida de algumas pessoas, e se tem desconto. Depois eu vou dar algumas instruções, porque a gente está organizando um sorteio da inscrição do concurso paga por nós, né? E eu vou explicar como é que funciona isso e como que funciona para a gente fazer o pagamento da sua inscrição. Depois eu vou trazer o panorama geral, que é justamente para isso que vocês estão aqui. Então, o que é que a Fadenor mais cobra? Quais são as peculiaridades? Quais são as dicas para fazer uma prova da Fadenor? E a gente vai também mesclar esse panorama geral com resolução de questões e dicas importantes sobre essas questões e sobre alguns assuntos que a Fadenor tem algumas peculiaridades na hora de cobrar. Beleza? Então, a gente começa pelo primeiro tópico, que é uma dúvida de algumas pessoas, é de como que está funcionando o nosso curso específico para Montes Claros que a gente abriu. Então, o curso específico, primeiro a gente fez, primeiramente a gente tinha feito só para odontólogo comum, que é o que tem mais vaga, mas teve muita gente querendo o módulo para odontólogo com residência, que é o odontólogo da estratégia de saúde da família. Então, lá dentro, quando vocês entrarem no curso, vai ter 2 módulos. Então, você que vai fazer odontólogo comum, você só precisa entrar no módulo de odontólogo comum, tá? Agora, se você vai fazer outro, você só entra no módulo do outro. O outro deixa lá em stand-by, tá bom? Dentro desses módulos, você vai encontrar videoaula de todos os assuntos do edital. Então, português, informática, odontologia, que é já diferente de um módulo para outro, legislação, que por enquanto está apenas em PDF, mas o professor já está elaborando outras atividades para vocês, e aulas também de redação, para redação argumentativa, também com o professor Juliano, que é o mesmo que dá as aulas de português, o queridinho da nossa equipe. Além disso, você também encontra materiais de apoio para aquelas videoaulas, provas antigas da banca. A gente vai ter o simulado e a correção do simulado voltado para Montes Claros, que eu vou falar a data para vocês. São 2 simulados separados, afinal as provas são diferentes, né? Lá dentro você também encontra um cronograma de estudos que foi do dia 22/4 e vai até o dia da prova. Então, se você entrar no curso agora, basta você reajustar, aumentar um pouco a carga horária para conseguir, né, bater e certinho chegar no dia da prova com os assuntos todos corretos, todos estudados. E quando tiver mais próximo, a gente vai também divulgar a data no próximo slide. A gente vai ter revisão dos assuntos que mais caem e dos assuntos mais importantes para cada um dos módulos. Então, revisões separadas também. Quem vai fazer dentro do módulo vai ter para quem vai fazer para odontólogo comum e o outro para quem vai fazer para quem tem residência, certo? E, além de tudo isso, a gente também ajuda com recursos após a prova. Então, vocês mandam a prova pra gente, a gente corrige, lança uma correção em PDF. E nessa correção em PDF, você pode só copiar, colar ali o argumento para você entrar com recurso, caso seja necessário, caso a banca erre algum gabarito, alguma questão. Beleza? Esse curso específico, ele vai até a data da prova. E depois você pode migrar para o curso completo. E aí, quando estiver mais próximo, eu explico como é que funciona para fazer essa migração, e aí você paga apenas a diferença, mas tem um prazo, né, depois que acaba, não é tipo, acabou o curso agora, daqui a 1 ano você vem querendo migrar pagando apenas a diferença, não dá, tem um prazo, mas aí eu explico direitinho como é que funciona e como que vai ser esse calendário, né,
quem já é aluno também está super interessado nisso aqui. Atualmente a gente tem cerca de 70% das aulas do edital disponíveis. Gente, o edital, você pode estranhar que assim, que eu percebi que no odontólogo comum, ele tem basicamente cirurgia, né? Eu achei inclusive muito sem lógica, eu falo disso lá dentro do módulo, que não tem lógica a banca cobrar o mesmo assunto, fazer basicamente a mesma prova, para quem é odontólogo ou para quem tem especialização em cirurgia, né? Odontólogo cirúrgico, algo assim. Então, a Fadenor não costuma trazer só assuntos de cirurgia. A cirurgia é um dos principais assuntos da Fadenor, mas ela sempre mescla com outras coisas. Então, mesmo nas provas de ESF antiga, quando você pesquisa odontólogo ESF, banca Fadenor, taranã, ela traz questões de cirurgia, porém mesclado com outros assuntos. Já nesse edital veio exclusivamente cirurgia para odontólogo comum, alguns poucos assuntos ali que desviam um pouco da cirurgia, mas nem tanto. E no outro cargo, basicamente saúde da família e saúde pública. Então, coisas bem assim abrangentes com relação à saúde da família. Então, por isso que não tem todas as aulas do edital disponíveis ainda. Ou vocês querem um curso específico, ou vocês querem um curso rápido. Os dois não dá. A prova só é em agosto. Então, a gente está com calendário, com um cronograma, para que a gente tenha 100% das aulas disponíveis até no máximo julho, para que vocês tenham aí um tempo para estudar. Obviamente que a gente não vai segurar a aula até julho, postar só em julho. Aí a gente vai postando, vai colocando ali uma aula por semana até completar todas as aulas do edital, tá certo? O que eu vejo é muita gente entrando no curso e dizendo, mas essa aula aqui não tá aqui, essa aula não tá aqui. Claro que não tá, gente, porque a gente não é o flash, entende? Saiu o edital, o povo já quer que a gente tenha aulas extremamente específicas para aquele edital todo completo, sendo que na maioria das vezes, 100% das vezes, nem assistiram as aulas ainda. Então vão seguindo o cronograma, vão vendo as aulas que tem 70%, então você vai ter aí uma carga boa para você estudar e a gente vai colocando novas aulas, tá bom? Não se preocupem com isso, todos os assuntos do edital vão ser contemplados desses dois cargos, de odontólogo com residência e de odontólogo que não precisa de especialização, beleza? No dia 18/8, que é a semana antes da prova, a gente vai ter os dois simulados da Fadenor. Então, vai ter para os dois cargos, tá? Como eu falei, são assuntos diferentes. Um tá mais voltado para a saúde pública, outro tá mais voltado para cirurgia. Então, são simulados diferentes, beleza? E também, do dia 19 ao dia 21, vai ter o batidão de revisão. Também para os dois cargos de forma separada, vai entrar em cada um dos módulos, então você não precisa ficar pesquisando onde é que tá essas revisões, porque vai entrar lá no seu módulo, beleza? Entenderam tudo? Então agora eu vou mostrar como é que tá funcionando por dentro, para ninguém ter dúvidas, beleza? Vamos lá! Então vejam aqui, quando você vai, aqui é porque é a minha área, né? Então eu tenho acesso a outros cursos, mas quando você entrar vai aparecer esse curso aqui, que é o curso de Montes Claros. Perceba que está disponível para até a data da prova, tá bom? Quando você entrar, você vai ver essa quantidade de aulas, porque ela está disponível em 2 módulos, né? Então, faz o somatório. Mas aí, quando você entra, tem os 2 módulos, Montes Claros ESF e Montes Claros Saúde da Família. Montes Claros ESF é o odontólogo comum e Montes Claros Saúde da Família é o odontólogo ESF, né? Que eu chamo da estratégia de saúde da família, que é aquele que precisa da especialização, beleza? Então, quando você entra aqui, você já tem algumas instruções e uma revisão geral. Essa revisão geral, gente, eu não tô focando apenas nesse edital. É para vocês verem como é que funciona a banca, como é que a banca costuma cobrar algumas questões. Dentro dessa revisão já tem alguns assuntos que vai ser cobrado no seu edital. Então, né, já dá aí um panorama geral, um norte, para que você saiba do que você tá, como que você vai ter que lidar com aquela banca, certo? Por isso que eu trouxe essa revisão geral. Depois vai ter a revisão específica para Montes Claros, que é voltada para o edital, tá bom? E aí você já entra com as aulas de português, que veio bem extenso, né? É uma peculiaridade da Fadenor, gente. Fadenor, ela gosta de cobrar bastante as disciplinas básicas. Então, às vezes eu sinto que ela deixa um pouco de lado a odontologia. Ela traz questões bem mais simples de odontologia, enquanto está trazendo aí uma coisa um pouco mais avançada de outras disciplinas. Por isso que você não pode negligenciar as disciplinas básicas de jeito nenhum, tá? Até porque
Nas outras provas da FADENOR, ela cobrou menos questões, então ela veio só com 30 questões na maioria das vezes. E, gente, de 30, assim, o máximo que ela cobra de odonto era 10, né? Agora que ela tá cobrando um pouco mais, 15, eu acho. Mas antes ela cobrava padronizado 10. Nas últimas provas, em todas as últimas provas, foram apenas 10 questões de odonto. E o resto todo do restante. Então, assim, quando você vai para medir, né, você tem uma carga aí de acertos que, eu já sei tudo de odontologia, então você vai acertar 15 de 40 se você não estudar o resto, né? Se você chutar errado o resto porque você não estudou, você não vai passar. Então não confia apenas nas disciplinas específicas, pelo amor de Deus. Foca no professor Juliano, foca no professor Silvio, eles são ótimos e vai dar tudo certo. Então aqui já tem o professor Silvio com informática, né? Tudo que vai ser cobrado. E aqui começa as específicas de Montes Claros. Beleza? Então, você vai ter aqui nas específicas de Montes Claros voltado exclusivamente para a parte do odontólogo comum, que é aquele que não precisa de especialização. Então já tem várias aulas, né, 70% que eu falei para vocês. Anatomia radiográfica, técnicas radiográficas, a próprio traumatismo dentário, traumatismo voltado já para crianças que podem cair, emergências médicas, tudo de cirurgia. Isso aqui vai ter muito mais coisa, tá? Tem mais aulas vindo por aí. Tudo de estomatologia, que veio também falando sobre diagnóstico das lesões e tal. Então, isso aí já tá tudo certinho. E percebam que todas as aulas vêm aí com material em PDF. Cada professor tem o seu método de fazer um PDF, por exemplo. Informática, ele gosta que você foque bem na aula e use o PDF só para revisar depois. Português, ele coloca o slide, né? O slide para você ir preenchendo junto com eles. Odontologia já tem tudo da aula. Então, cada professor tem o seu método de cobrar, beleza? Então, agora quando a gente entra no próximo módulo, que é o módulo que precisa de residência, né? Do cargo que precisa de residência, a gente já tem uma forma diferente de cobrar, certo? Então, você chega aqui, ó, já tem também português, né, que é comum para as duas, redação, informática, mas agora você já entra em SUS. Então você tem muita coisa de SUS, muita coisa mesmo. O outro cargo já não tem muita coisa de SUS. Então aqui você tem professora Natane, professora Dailane trazendo muita questão de SUS, trazendo também a professora Amanda com os seus códigos de éticas, algumas poucas coisas de diagnóstico. Então a gente tem lesões fundamentais, algumas coisas sobre doenças periodontais. Por quê? Porque tem um assunto lá que fala de epidemiologia das principais doenças, né? Diagnóstico, tratamento das principais doenças. Então você precisa saber de algumas coisas aqui. E aí a gente traz também cariologia, que vai cair bastante, epidemiologia, e aqui vai cair, né, bastante coisa, vai ter ainda bastante coisa sobre saúde da família em si. A gente vai fazer um batidão de só saúde da família nesse módulo aqui. E tudo isso se repete também aqui, né? A questão dos materiais em PDF também se repetem. Nos dois módulos tem o seu cronograma para você estudar. Tem a parte da legislação em PDF, que, como eu falei, o professor já está montando aí aulas para trazer para você também em vídeo. E o PDF da revisão geral, que eu falei, que está comum nos dois módulos. Também o banco de questões da FADENOR, que são as provas anteriores da FADENOR. A FADENOR, lembrem que ela trouxe em Montes Claros uma forma diferente de cobrar suas questões. Ela nunca tinha trazido um edital que fosse extremamente voltado apenas para cirurgia, extremamente voltado apenas para saúde pública. Ela costuma mesclar as questões dela. Então, é bom que você tenha aí também uma consciência disso, que se ela nunca trouxe uma prova que cobra apenas cirurgia, a gente não tem como ter no curso apenas uma prova que cobra só cirurgia. Então, a gente tem as provas anteriores, beleza? Para você aí ir filtrando. Ela costuma repetir questão, tá? Repete questão também. Então, cuidado com isso. Bom, então é dessa forma que está funcionando o nosso curso específico. Beleza? Lembrando que dentro do Concurseiro Pro, tudo isso também está lá. Beleza? Então, Concurseiro Pro, tudo que a gente abre, entra no Concurseiro Pro, porque ele é a nossa prioridade.
Ele é mais caro, em compensação, ele tem todos os módulos. Então, ele tem Betim, ele tem Osasco, ele tá com todos os de Montes Claros agora, ele tem Teresina. Então, todos os módulos específicos estão lá dentro do Pro. Por isso que o Pro também é uma boa vantagem aí para você que vai estudar não só para Montes Claros, mas também para outros editais futuros. Show de bola? Beleza. Tá, mas quanto que custa tudo isso? Gente, até domingo vocês estão com desconto, tá? Então, até domingo o curso tá de 897 e você pode dividir até 12 vezes sem juros. Eu odeio juros, gente, não compro nada com juros. Eu juro pra vocês, se tem um negócio que é praticamente o mesmo valor, só que com juros ele fica 10 centavos mais caro, eu já não quero. Então, eu não passo isso para os alunos, porque eu não sou assim. Então, todos os nossos cursos são sem juros, independente da quantidade de parcelas que você escolha, tá? Lembrando que o curso não é uma assinatura, o curso é uma compra comum. Então, você tem aí 7 dias de garantia, tem tudo isso lá no termo para vocês, beleza? Ou você pode optar também por pagar o valor total no Pix, e aí você tem mais 10% de desconto, além do desconto que a gente já tá dando. A partir de segunda-feira, aí esse valor muda para 997. Gente, lembrem que é um curso que ele tem muitas disciplinas, então você não vai estar pagando só por odontologia ou só por odontologia, SUS e português. Você vai ter informática, o professor de legislação está gravando, o professor de redação está gravando, está fazendo aula para vocês. Então, tem revisão específica, tem simulado, tem o cronograma, então vocês pagam por tudo isso, tá? É importante frisar isso. Então, não deixe passar da data de 5/5, porque aí, né, você vai adquirir pelo valor final, que é 997. Também pode dividir em 12 vezes sem juros, também tem os 10% de desconto, tá? Mas aí ele fica um pouco mais caro. E a grande coisa que vocês estavam esperando é a inscrição gratuita. Como que você pode ter a sua inscrição paga por nós? Gente, todos que aproveitarem o desconto, todos que se inscreverem até domingo, dia 5/5, vão concorrer à inscrição gratuita. Isso é uma coisa que a gente faz frequentemente. A gente costuma fazer muito isso no Pro. No curso Pro, todos os alunos têm esse sorteio mensal. Então, ele escolhe aí qual vai ser, se ele ganhar, né, ele escolhe aí qual vai ser o concurso que ele vai querer que a gente pague a inscrição para ele. Aqui é para quem é de Montes Claros, né? Então, a gente vai pagar a inscrição de Montes Claros para o vencedor do sorteio. Então, é automático. A plataforma já computa o nome de todos que adquiriram e a gente mandou um formulário lá no curso Pro, lá no grupo do curso Pro, para sinalizar quem é que vai fazer de lá para poder entrar no sorteio também. A gente vai sortear uma pessoa que vai ter a inscrição paga por nós. Ah, mas como que vai funcionar isso? Porque a inscrição só começa daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Gente, não se preocupa, seu nome tá lá, certo? A gente vai falar com vocês, vai explicar como é que vai funcionar. Quando você fizer a sua inscrição, manda o comprovante pra gente, que a gente faz sua restituição por Pix, tá? É sempre assim que a gente trabalha. Por quê? Por que a gente não pede pra você mandar o boleto pra gente pagar? Porque a gente não pode ter essa responsabilidade. Às vezes você pode gerar o boleto faltando 10 minutos para acabar a inscrição e a gente não vê. E aí? Você perdeu a sua chance de fazer o concurso, que você ficou esperando a gente pagar o boleto. Então, você paga o boleto e aí envia o comprovante pra gente e a gente faz o Pix restituindo. A gente faz isso todo mês lá no Pro e aqui é exclusivo para quem vai fazer Montes Claros, tá? Pra vocês também terem essa chance. Obviamente que se você depois migrar para o Pro, aí você começa a ter todo mês sorteio para o concurso que você desejar. Belezinha? Show de bola? Entenderam tudo? Gente, essa é uma estratégia que a gente utiliza porque a gente quer que vocês façam cada vez mais concursos. E a gente sabe que as condições não estão boas, né? As condições não são incríveis para todo mundo. Então, a gente vê muita coisa deslumbrante na internet, mas quando vai para a conta bancária tá todo mundo liso, né? Então, essa é uma forma da gente estimular você a fazer o concurso. Se você faz mais concurso, a sua chance de ser aprovada é maior. E vem dando certo, né? A gente está tendo aí uma ampla gama de aprovação. Toda semana a gente está postando uma aprovação na nossa galeria dos aprovados.
Então, vem dando certo e a gente pretende continuar. A pessoa pode olhar e pode dizer, ah, mas vocês estão perdendo dinheiro com isso. Gente, pra gente é muito mais válido que você se estimule a fazer o concurso, porque a aprovação é muito importante pra gente. Então, não importa se a gente tá perdendo dinheiro, a gente quer que vocês sejam aprovados. A gente quer que vocês tenham a chance de ir. Então, se você vê um concurso que é numa cidade próxima, mas que você tá liso ali, tá com pouco dinheiro, você vai pagar, se você não vai pagar a sua inscrição, você se estimula aí. E isso é uma coisa boa pra gente, né? Quanto mais gente que faz concursos, né, maior a chance de serem aprovados. Então é por isso, né, para que ninguém ache que a gente tá fazendo isso do nada. Nada é dado de graça, né, que o povo fala. Nada é de graça, deve ter alguma coisa por trás. Sim, gente, tem alguma coisa por trás. A gente quer que vocês façam mais concursos. Isso é o que tem por trás, tá bom? E agora a gente começa com o nosso panorama geral, que é o que vocês estão esperando, né? Sobre a banca FADENOR. Então vamos começar e vamos trazer também algumas questões para que você tenha aí uma noção de tudo, né? Dessa banca. Vamos lá. Gente, a FADENOR, ela tem um costume de pegar concursos em Minas Gerais, geralmente na região norte de Minas, mas também pode pegar outras regiões ali, sempre de Minas Gerais, geralmente Minas Gerais. O que é que acontece, gente? É comum que num futuro a banca, mesmo sendo de Minas, comece a pegar regiões ali ao redor sem ser de Minas, tá? Então não se surpreendam se daqui a alguns anos você vê um edital em São Paulo, um edital no sul da Bahia, sendo organizado pela FADENOR. Acontece porque ele começa a expandir, né? Começa a se expandir. O último concurso que ele realizou foi o de Pirapora, agora em 2024. Foi um concurso bem tranquilo. Quem estudou, quem viu a revisão, deu certo, graças a Deus. Ela é uma banca que ela é considerada simples. Por que ela é considerada simples? Vocês vão ver nas questões que quando você estuda e você vê as peculiaridades dela, você consegue tranquilamente resolver as questões, principalmente da parte específicas. Por isso que eu digo para vocês, parem de focar apenas em específicos. Por quê? Porque específico é todo mundo focar e ela é simples no específico. Então, mesmo se a pessoa estudou pouco, a chance dela acertar é grande. O que é que vai diferenciar você dos outros candidatos? Português, informática, legislação e redação. Então, tem que também ter noção de que não é porque você está fazendo um concurso de odontologia que você vai dar total prioridade e só estudar odontologia. Porque o concurso público também envolve outras coisas. Por isso que a gente sempre se recusou a trazer curso apenas de uma coisa para vocês, porque a gente sabe que vocês precisam de mais, tá? Então, desde o início a gente já tem professor de informática, desde o início a gente tem matemática no curso, desde o início a gente tem português, porque a gente sabe que isso é importante. Se vocês reconhecem isso como importante, vocês vão conseguir alcançar um resultado muito bom. Agora, se vocês adquirirem o curso e dizem, não, vou estudar aqui só a parte específicas, depois eu me viro lá. Eu sei falar português, eu sei mexer no Word, eu sei mexer no PowerPoint, eu vou arrasar em informática. Eu sinto lhe informar. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, toma cuidado com isso. No geral, ela é simples, né? Ela é mais objetiva, porém, as questões das disciplinas básicas costumam ser um pouco mais rebuscadas, um pouco mais difíceis, mas também nem tanto. As provas, ela não tem um padrão, a FADENOR não tem um padrão entre as provas. Então, tem provas que ela cobrou as questões com 4 alternativas, tem provas que ela cobrou as questões com 5 alternativas. Qual que é a questão de 5 alternativas? Minha gente, o que é que eu mais vejo em vocês, né, nos meus queridos alunos, principalmente nos alunos mais inseguros, que estudam e mesmo assim dizem, mas eu acho que essa aqui também pode estar correta. Quando tem 5 alternativas, geralmente o aluno fica em dúvida entre 3. Então, ele marca a primeira e diz, mas essa aqui também tá parecida, vou deixar essa em stand-by. Aí lê a de baixo e diz a mesma coisa, aí fica em dúvida entre 3. Aí lasca o aluno inseguro. Esse é o problema das 5 alternativas, porque para o aluno inseguro não é muito legal. Já 4, geralmente o aluno inseguro fica em dúvida entre 2. O que é que eu recomendo para você? Gente, se você está inseguro, mas você estudou, geralmente a primeira que você marcou vai ser a correta. Então, o que é que mais acontece em 80% das vezes? Marcou a letra A porque achou que a letra A era a corretíssima.
leu a letra D, ficou inseguro, trocou o gabarito para a letra D e o gabarito final era a letra A. É isso que acontece. Então, se você está em dúvida, deixa a primeira, tá? Porque mesmo se você errar, você teria chance de errar de qualquer forma, afinal você estava inseguro, você não sabia, entende? Então, deixa a primeira, porque é mais provável de dar certo e você não fica naquela surtando, né? Enfim, a Fadenol, gente, nas últimas provas, ela resumiu tudo em 7 disciplinas de odontologia mais SUS. Isso na parte específicas, né? Porque ela não costuma diferenciar aí o SUS das específicas, vocês viram, né? 7 disciplinas de odontologia mais SUS. Gente, a gente tem uma tuia de disciplina, mas a Fadenol, ela se restringe a 7. E eu trouxe aqui quais que são essas 7, né? Você sabe que tem o SUS também. Aqui eu não vou falar de português, não vou falar de informática, afinal isso aí é com o professor Juliano e o professor Silvio. Eu não vou me meter para falar disso, que eu já contrato professor, que é para não falar besteira, né? Que cada um na sua alçada. Então, aqui eu trouxe para vocês exatamente o panorama geral dessa banca, o que é que essa banca mais cobra. Eita, ficou aqui um printzinho do Excel, né? Mas vocês entendem que aqui é radiologia, né? Vamos lá. Quais que foram essas 7 disciplinas? Farmacologia, dentística, periodontia, endoestomatologia, cirurgia e SUS. Então, vocês estão vendo que, dentre as coisas que vieram no edital, SUS veio bastante aí na parte do odontólogo que precisa de residência, né, Montes Claros ASF, e a parte de cirurgia veio bastante aí na parte do odontólogo comum, né, na parte do odontólogo que não precisa de especialização. Então, vocês estão vendo que esses 2 assuntos principais, né, que são o berço dos dois cargos, eles estão dentro dos assuntos que a Fadenol costuma cobrar. E, gente, com o panorama geral que eu fiz de todas as questões que a gente tem, olha só o que é que mais caiu relacionado a isso, né? Tipo de fórceps caiu bastante. Cariologia e flúor. Legislação básica do SUS. Anestésicos locais, tá? E promoção da saúde. Os outros caíram bastante, porém, não estão tanto relacionados a esse edital. A parte das doenças periodontais está relacionado ali à parte de epidemiologia, das doenças, né, que vem trazendo, mas também não está caindo tudo de periodontia, por isso que não tem tudo de periodontia lá dentro do módulo para vocês. Então, eu creio que, apesar dele ter trazido ali bem restrito o edital de vocês, ele colocou alguns tópicos onde ele também pode pegar esses outros assuntos. Então, por exemplo, epidemiologia das doenças transmissíveis ou epidemiologia das doenças relacionadas à cavidade oral. A gente tem as doenças periodontais também relacionadas a isso. Então, ele dá um jeito dele puxar ali alguns outros assuntos que ele costuma mais cobrar, tá bom? Então, a gente vai ver aí algumas outras questões para vocês, algumas questões, né, para vocês conseguirem entender e dar alguns macetes para vocês também. Então, esse é o panorama geral da banca. Toda vez que a gente vai organizar uma revisão, toda vez que a gente vai fazer algum evento específico para aquela banca, seja um simulado, qualquer coisa, a gente faz esse panorama geral entre a gente. Então, é assim que a gente sabe exatamente o que é que mais cai em cada banca. A gente não tira do fonte, voz da minha cabeça. Não, tem todo um estudo por trás que vocês não veem, mas que a gente tem o trabalho, né, de organizar, beleza? Então, quem gostar aí pode tirar um print até para as próximas provas também, tá? Que é bom, né? Sempre bom. Vamos lá, então, para as nossas dicas e eu vou dando as dicas enquanto eu resolvo algumas questões. Gente, olha, dica especialíssima aqui em primeira mão para vocês. De todas aquelas questões que eu falei para vocês, né, que a gente analisou no nosso panorama geral, quando tinha questão de verdadeiro ou falso, seja nesse modelo aqui de você colocar VOF, ou seja naquela de você marcar quais estão corretas, 1, 2, 3, 4 ou 5, a maioria, 90%, foram todas verdadeiras. Eu estou falando que você não vai nem ler e marcar todas verdadeiras? De jeito nenhum. Mas que se você se deparar com uma questão que tem ali um quê de verdadeiro ou falso, você liga a anteninha, porque 90% das vezes todas foram verdadeiras, certo?
Vou trazer aqui 2 exemplos da mesma prova para vocês, que é a prova mais recente, para que vocês entendam isso. O primeiro exemplo diz assim: a promoção de saúde envolve a população como um todo no contexto da vida cotidiana, em lugar de direcionar a atenção apenas às pessoas em riscos e para doenças específicas. Para as abordagens em promoção de saúde, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, ele está perguntando basicamente quais dessas 5 ações aqui estão relacionadas à promoção da saúde. Então, a promoção da saúde, ela se relaciona a uma ação preventiva? Sim, por quê? Porque ela busca justamente, prevenir certas doenças de acontecer, antes de que ela aconteceu, Então, para de ver um indivíduo como um indivíduo apenas doente, então para de ver a doença e passa a ver o indivíduo como um todo, então passa a prevenir. É assim que o SUS passa a ter aquelas atividades mais educacionais, as palestras, os folhetos para entregar ali no postinho, enfim, as ações sociais. É assim que costuma ter essa ação mais preventiva, certo? Além de que também tem a ação preventiva individual, onde você vai estar sempre ali instruindo o seu paciente a usar um dentifrício com flúor, a ir visitar regularmente o dentista, a tomar cuidado com a sua alimentação, parar de fumar, aquela coisa mais individual, e também a coletiva, Então, a ação preventiva, ela tem essa característica. Por isso que ela é muito importante na promoção da saúde. E a gente, junto com ela, já falou também da ação educacional, que é justamente isso, de você fazer uma atividade mais voltada para educar aquele paciente. Então, conscientização de câncer de boca, as palestras que você faz no postinho, às vezes que você vai dar palestra em escolas, você faz ali uma ação de escovação com alguma criança, alguma coisa assim, instrui também as professoras, enfim, toda a ação educacional também está dentro da promoção da saúde. Controle da saúde. Gente, o que é um controle da saúde? É você, basicamente, ter a noção de como que está aquela população que você está lidando. Então, você tem uma noção, controla direitinho onde que está com maior índice de cárie, onde que está com menor índice de cárie, onde que está com maior índice de adentulismo. Então, você tem noção, você sabe todas as características da saúde daquela população em que você está envolvido. Afinal, cada equipe de saúde bucal é responsável por uma quantidade de pessoas, uma quantidade de população, como vocês veem lá na aula de odontologia em saúde coletiva, que cada equipe tem a sua área de abrangência. Então, você sabe exatamente, você controla bonitinho como que tá, não só você, Não tô falando só do dentista, mas o agente de saúde, o enfermeiro, o técnico, o fono, toda a equipe sabe exatamente como é que tá aquela população, Perante o SUS é uma característica. Se isso vai funcionar na sua prática, aí eu não sei, mas perante lei, perante políticas, é assim que tem que acontecer, beleza? Também visa a mudança comportamental, justamente porque é para isso que serve a ação educacional, assim como a mudança social também. Para isso que serve a ação educacional, para que você mude aquela sociedade com relação ao seu comportamento. Então, você não está fazendo para você falar e sair por um ouvido e entrar pelo outro. Você quer que aquela pessoa exerça uma mudança sobre si mesma, sobre a sua população. Então, você fala para uma criança que ela precisa escovar os dentes dessa forma, ela vai chegar em casa e ela vai ensinar a mãe a fazer isso. Então, ela mudou o comportamento dela, Isso muda também o contexto social por inteiro. No final das contas, percebam que todas foram verdadeiras, não é? Todas verdadeiras. Então, a nossa resposta é a letra B. Mais um exemplo onde todas são verdadeiras, também da mesma prova, é essa aqui, com relação à anamnese. Percebam como costuma ser uma banca tranquila, vocês estão vendo?
Mas quando chega em alguns outros assuntos, ela costuma ter algumas peculiaridades que só resolvendo questão e só na revisão vocês vão ter noção dessas peculiaridades, tá? Eu vou trazer para vocês, como por exemplo, alguns tipos de fórceps, algumas coisas sobre dose de fluoreto. Então, aqui a gente vai falar sobre essa questão, depois a gente entra nesses outros quesitos. Essa outra questão, né, também nesse exemplo, onde 90% das questões de marcar verdadeiro ou falso foram todas verdadeiras, diz assim: todo atendimento odontológico deve começar pela anamnese, uma vez que ela representa um importante recurso que possibilita de forma simples e objetiva, pela sequência lógica de perguntas e de um diálogo franco, colher informações pertinentes às condições de saúde do paciente. Para as perguntas que devem ser feitas sistematicamente, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. E aí ele traz, né, várias perguntinhas que a gente pode ou não fazer na nossa anamnese. E ele quer saber quais dessas a gente precisa fazer na nossa anamnese, né? E aí diz assim: quais as doenças já teve? Você vai fazer essa pergunta na anamnese? Com certeza, gente. É extremamente importante você saber as condições gerais, né, daquele paciente. Eu sei que muita gente não faz, que muita gente chega assim como é que chama? Na clínica popular querendo extrair o dente não sei aonde, você não pergunta nada, você não faz um exame de sangue. Isso acontece? Acontece, mas o que tem que acontecer, o certo é o certo, né? Então, o certo é você sentar com o paciente e perguntar meio mundo de coisa para ele, para que você também se resguarde caso aconteça algum problema. Então, isso, antes de qualquer coisa, mas demora, mas o paciente não tem condição, não sei o quê. Mas lembra que isso é pra você. Se acontece alguma coisa ruim, gente, é tudo nas suas costas. E isso não é legal, não. Mas eu tenho seguro. Tá, mas você quer esse estresse? Sabe? Então, tem consciência também, faz algumas perguntas, mesmo que as condições sejam insalubres no local que você trabalha, porque qualquer coisa vai ser tudinho nas suas costas, para não falar outro nome. Então, quais as doenças já teve? É sim uma coisa importante de você perguntar, né, para o seu paciente. Piorou ainda não perguntar se ele tem no momento alguma doença, né? Porque a doença passada, a pessoa ainda pode esquecer. Agora, se ele tem no momento alguma doença, nunca na galáxia, que você vai esquecer, né? Perguntar para o paciente se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, se ele... Enfim, né? Importante. Já se submeteu a algum tratamento médico? Isso é importante porque às vezes o paciente, gente, acontece muito. Isso também se aplica para faz uso de algum medicamento, tá? As duas coisas, eu vou falar das duas coisas ao mesmo tempo. Acontece muito de um paciente chegar e você perguntar se ele tem hipertensão, e aí ele dizer: não tenho hipertensão. Mas e aí, sua pressão já subiu em algum momento? Você foi parar no hospital de alguma forma? Faz uso, toma algum remédio? Aí ele vem: já fui parar no hospital. Aí o médico passou losartana. Aí eu tô tomando losartana, tomo todo dia losartana, mas ele diz que não tem hipertensão. Então, isso acontece bastante, gente, bastante, principalmente no SUS, onde a gente tem pessoas, né, um pouco mais carentes ali de educação e de saber, porque muitos profissionais não têm paciência de explicar para o paciente o que é que ele tem de verdade. Passa o remédio e simplesmente deixa o paciente ir para casa sem saber o que é que tem e toma o remédio sem ter nem noção do que é que ele está passando e do que é que ele precisa fazer para não piorar aquela situação, né? Então, você perguntar se ele já se submeteu a algum tratamento médico é bom para isso também e para você ter algumas noções. Por exemplo, se a pessoa passou por uma carga ali de antirreabsortivo, né? De medicamento reabsortivo, de ali um bifosfonato, então você não pergunta, né, se ela não fala que já passou por algum tratamento médico com esse medicamento, ou se ele se faz ainda o uso daquele medicamento, porque a gente tem aí um risco, né, muito grande. Então aí você vai e faz uma cirurgia numa pessoa dessa, ela tem ali uma osteonecrose, e aí? Então, tudo isso é muito importante, tá bom?
Então, verdadeiro para as duas, né? Faz uso de medicamento e se submeteu a algum tratamento médico. E se submeteu a algum tratamento odontológico também, porque aí você precisa saber, né? Se ela fez uma ortodontia, se ela já fez limpeza alguma vez na vida dela, né? Uma profilaxia, se ela usa prótese, né? Porque às vezes você abre ali, nem tira a prótese do paciente para fazer o exame clínico. Aí fica olhando, gente, não tô falando brincadeira, gente, já vi na minha própria faculdade na época, gente abrindo, não tira a prótese e coloca que o dente tá rígido, porque olhou, a prótese estava bonitinha, colocou dente rígido na anamnese, então pelo amor de Deus, né? Tudo isso é muito importante para você ter uma noção de como o seu paciente está de verdade, né? Como um todo. Mais uma vez, a gente tem todas verdadeiras, que a nossa resposta é a letra A. Eu trouxe esses 2 exemplos, mas, gente, 2 exemplos de 90% das questões. É muita questão desse mesmo jeito, muita mesmo. Então, quando você for fazer a prova de Montes Claros, já preste atenção, e futuras também, né? Já preste atenção quando você verificar uma questão que vem aí desse formato, porque provavelmente ela vai ser com a alternativa que tem todas as verdadeiras. Ah, isso já aconteceu de ser diferente? Vi uma vez ou outra, pouquíssimas mesmo, quase que irrisórias, mas pode acontecer. Então, pelo amor de Deus, leia a questão, não vá no automático, não, leia a questão, tá bom? Agora, tá com dúvida? Ah, não sei mesmo, bloqueou aqui, tô completamente em dúvida de qual marcar. A probabilidade de ser todas verdadeiras é muito maior devido ao histórico da banca, né? Uma próxima dica que eu vou falar com vocês, gente, é sobre os fórceps. Lembra que eu falei ali que fórceps é um assunto que cai muito em cirurgia? Pois é, então para quem vai fazer o odontólogo que não precisa de especialização, isso aqui é dica de ouro. Porque, minha gente, toda prova cai pelo menos uma questão de fórceps. Toda prova. Tem prova que já caiu 3 na mesma prova. E além de todos aqueles fórceps que você precisa saber, o 17, o 18, 150, tem esses aqui que são bem específicos e a Fadenol já cobrou. Então eu achei interessantíssimo trazer para vocês, eu trago lá na revisão também, mas é importante trazer para você. O fórceps, gente, um dos fórceps mais cobrados na Fadenol foi esse bonito aqui, esse 150A. E aí vocês precisam lembrar que ele é o fórceps que a gente utiliza apenas para premolares inferiores. Isso não cai em todas as bancas. Tem esse assunto lá em uma questão que o professor João Paulo resolve em aula, mas a Fadenol gosta bastante. Então o 150A você vai utilizar somente para premolares inferiores, beleza? O 151, a Fadenol, ela traz essa informação, essa peculiaridade, que ela diz que o 151, ela também serve para molares com raízes fusionadas. Então, também não é uma coisa que costuma vir aí cobrando em todas as bancas, mas a Fadenol cobra assim. Então, tem coisa, gente, que você não vai discutir com doido. Eu vou falar mais um pouco mais na frente sobre algumas coisas que você não pode discutir com doido, que no caso é o doido é a Fadenol. Mas o 151, ela gosta aí de trazer assim, que ele serve para molares com raízes fusionadas. E teve uma questão que também foi cobrada, o 101, que perguntou assim: qual desses fórceps serve tanto para dentes descidos como para dentes permanentes? E aí ela traz o 101 com essa informação. Beleza, não esqueçam disso. Para provar que isso é cobrado, a gente traz aqui mais um exemplo. O primeiro também de Pirapora, que caiu uma questão, nessa caiu só uma, mas já teve várias provas, caiu 2, 3, tudo de fórceps. Do mesmo jeito, gente. Sério, repetindo bastante, por isso que é bom que você saiba ali as peculiaridades e também que resolva mais questões para que você não esqueça, tá? Qual fórceps é indicado para a exodontia dos primeiros molares inferiores? Isso a gente sabe que é o 17, né? Tranquilinho, veio aí sem nenhuma peculiaridade em Pirapora. Já em Jequitinhonha, aí ele traz o bonito. Vamos lá. Qual fórceps é utilizado em exodontias de dentes molares permanentes inferiores que apresentam raízes fusionadas e cônicas?
E aí a gente tem o 151, o 151S, o 17, o 18R e o 18L, beleza? Vamos voltar lá para as nossas dicas. Qual que também serve para molares com raízes fusionadas? O 151 perante a Fá adenó. Então a nossa resposta é a letra A, beleza? Cai em toda prova. Não esqueçam de estudar os fórceps, tá? Principalmente se você vai fazer o odontólogo que não precisa de especialização. Já quando a gente trata ali do discutir com doido, lembra que eu falei com vocês? Ei, você vai discutir com doido? Você não vai discutir com doido. Pois é, o doido é a Fá adenó. Assim, essa banca, gente, em várias questões, ela trouxe qual anestésico você vai utilizar em um paciente que está hipertenso. E aí tem vários anestésicos, vários, que são considerados seguros, né, perante a literatura. Então nem sempre uma epinefrina vai ser contraindicada em hipertenso. Ele coloca lá o lidocaína e não considera aquela questão. Você entra com recurso e eles não fazem nada, né, porque fonte voz da minha cabeça. Ele considera que é muito restrito, ela é muito restrita nisso. Não se deve utilizar vasoconstrictor em hipertensos. Ah, mas eu li num artigo que não sei o quê. Ah, mas eu vi um livro que não sei o quê que fala assim. Tudo bem, gente, vocês estão 100% corretos. Tem várias evidências que pode sim utilizar alguns vasoconstritores em hipertensos e isso é super seguro. Mas a banca considera que você não deve utilizar vasoconstritor. Então vai ter todas as alternativas lá, A, B, C, D, E, tudo com A, B, geralmente é A, B, D, E, tudo com vasoconstritor, e a C com mepivacaína 3%. E aí, sem vasoconstritor. E aí você vai marcar o quê? Aqui não tem vasoconstritor, porque isso é uma característica muito forte da Fá adenó. Tá bom? Show? Agora a gente passa para dicas para o odontólogo que vai ter a necessidade de residência na prova de Montes Claros. O que é que mais cai, gente? O que é que mais cai? Cárie. Tudo que envolve cárie, o mecanismo de cárie, o diagrama de Kiss, o papel do açúcar, tudo isso é o que mais cai. Mas o que cai muito é flúor. Flúor e suas dosagens. Vai cair bastante. Só que a gente tem uma peculiaridade aí na Fá adenó, que é com relação ao dado que ela traz sobre a água fluoretada, tá? A gente tem que uma regrinha, né, em vários documentos do próprio governo, que a quantidade ideal que você precisa ter de ppm de flúor na água fluoretada é de 0,7 a 0,8 aí ppm. Só que a banca ela arredonda para 1, certo? Sempre, em todas as questões. Então, o ideal para se ter dentro da água fluoretada, a dose ideal de flúor é de 1 ppm perante a Fá adenó. Não esqueçam disso, certo? Em outras bancas você pode ver cobrando 0,8, 0,7 e beleza, mas aqui na Fá adenó 1, tá? Todas as questões vieram cobrando dessa forma. E também cobra qual que é a quantidade mínima de flúor que precisa ter na água fluoretada. Lembrem que aqui é da água fluoretada, gente, tá? Quantidade mínima de flúor de dentifrício continua o mesmo padrão que a gente aborda em aula para toda a banca. Mas, de água fluoretada, ela traz que a quantidade mínima de flúor é de 0,5 ppm. Então, quantidade mínima de flúor para prevenir a cárie, 0,5. Ideal, 1, tá bom? Então, vamos ilustrar isso com questão, né? Diz assim: em setembro de 1995, na Universidade de Michigan, ocorreu um simpósio para comemorar o 50º aniversário da fluoretação da água do Grand Rapids, cidade onde se desenvolveu um dos mais clássicos estudos sobre o tema. Na ocasião, celebraram o fim da pandemia da cárie, um dos marcos mais importantes da história da odontologia, e a dosagem terapêutica do flúor determinada na água de abastecimento de... Gente, deixa eu falar um pouco com vocês também sobre esse panorama geral da cárie. Isso foi em Michigan, mas eu vou trazer para o Brasil, porque é o mais importante para a gente. A Política Nacional de Saúde Bucal, ela surgiu ali em 2003, 2004. Lembra que eu falo isso com vocês em aula? Isso é importante porque já teve muitas questões que trouxe ali a data, o ano, e todas as alternativas tinham 2007, 2010, 2008, só uma com 2003, e mesmo que a pessoa não soubesse o número da lei, saberia o ano,
Então, a Política Nacional de Saúde Bucal, que instituiu o Programa Brasil Sorridente e todos os processos de água fluoretada e de fluoretação, foi em 2003 para 2004, já no fim, né? Então, a banca pode vir trazendo ou 2003 ou 2004. E, gente, o fundamental, o principal... a principal atividade que foi necessária para ter essa redução drástica do índice de cárie a cada pesquisa, né, a cada SB Brasil, então do SB Brasil 2003 para o SB Brasil 2010 e agora o próximo que vai vir, né, cada vez reduzindo mais, reduziu assim drasticamente 2003 para 2010 especificamente, foi decorrente da água fluoretada. Então por isso que a água fluoretada ela é muito cobrada, principalmente em questões que avaliam ali uma estratégia de saúde da família, porque você precisa saber de onde veio isso. Você precisa saber que com o acesso à água fluoretada, o índice de cárie está diminuindo. Tem bancas que cobram especificamente o quanto diminuiu, a gente fala disso em aula, mas o que você precisa saber é que o principal responsável não é fluoretação tópica que você faz, não é agora que os pacientes estão utilizando dentifrício fluoretado, não. A principal responsável por essa redução do índice de cárie foi a água fluoretada, tá? A implementação da água fluoretada, que começou a ser instituída com o Brasil Sorridente lá em 2003, 2004, beleza? Aqui nessa questão, ele quer saber qual que é a dosagem terapêutica do flúor, né? A dosagem ideal terapêutica do flúor. E a gente viu que é 1 ppm, né? 1 ppm. Então, a nossa resposta seria a letra A. Tudo aqui tá extremamente máximo, né? Passando do máximo, então não seria. Tudo bem com relação a flúor? Agora a gente entra em uma questãozinha, que é a nossa última questão daqui, sobre cárie, né? Cárie e seus determinantes. Lembra que a gente tem, né, os determinantes e os modificadores, né? Os fatores determinantes e os fatores modificadores. Os fatores determinantes é aquele do diagrama de Kies, né? Que é o hospedeiro, que é o dente suscetível, o micro-organismo e a dieta. E aí vem, isso aí, os determinantes, fatores determinantes, eles que determinam que vão ter a cárie. Sem um deles, a cárie não vai acontecer, entendeu? Então, se não tiver todos, a cárie não vai acontecer. Vem Neil Brown e complementa esse diagrama de Kies, que tinha 3, e agora passa a ter 4, porque ele inclui um outro fator que também é extremamente importante para o desenvolvimento da cárie. E aí, ao invés do diagrama de Kies ter 3 bolinhas, ela vai ter uma outra, que é o tempo. Então, sem o tempo, ela não vai ter a instalação. Então, precisa que tenha um micro-organismo, que tenha uma dieta aí relacionada a um índice cariogênico alto, ter um dente suscetível, mas nada disso vai implementar a cárie se não tiver um tempo aí decorrente. O que é que acontece quando você ingere o açúcar? O açúcar só não, né? Alimento no geral, mas principalmente o açúcar. Você tem uma diminuição do pH, o seu pH da boca fica ácido, ocorre ali o processo de né? E se você não tem uma remineralização ali correta, vai tendo bem muito des e pouco ré. Bem muito des e pouco ré. E isso vai perdurando dia após dia, com bastante tempo, e aí, puf, a cárie começa a ser diagnosticável, né? Começa a se instalar. Então, se você não tem um dente suscetível, não vai instalar a cárie. Precisa de todos os fatores, tá certo? Então, esses são os fatores determinantes. São eles que determinam se a cárie vai se instalar e vai perdurar ou não. Já os fatores modificadores são aqueles tipo a educação, as condições financeiras, coisas mais gerais que vão modificar aquela doença ou não. Populações que são mais instruídas, elas têm menos índice de cárie, elas têm menos índice de cárie do que a população que tem menos instrução. Então, o índice de cárie tem essa relação também, mas esses são fatores modificadores. A gente também tem diferença entre regiões do Brasil, onde a região norte e nordeste ela tem um maior índice de cárie quando comparada à região sul e sudeste. Em contrapartida, o sudeste tem maior índice de fluorose. Enfim, tem várias
características aí que envolvem, né, esses fatores modificadores. Mas com relação aos fatores determinantes, a gente precisa lembrar dos 3, que é o diagrama de Kies, a tríade de Kies, dente suscetível, que é o mesmo de hospedeiro, tá? Na banca pode vir cobrando hospedeiro. Micro-organismos, que geralmente pode ser o Streptococcus mutans, que está associado ao início da cárie, e o Lactobacillus à progressão da cárie, e a dieta, que aí está relacionada aí com a sacarose, principalmente, mas também com outros açúcares da nossa dieta. Vamos lá. Letra A, o sol. Newborn inclui o sol. Se você estiver no sol, a cárie vai se instalar mais rápido. Claro que não, né, gente? Claro que não. Frio, muito menos. Pelo amor de Deus. Frio, muito menos. O calor, também não, por favor. O tempo, aí é justamente o que a nossa resposta, o que Neil Brown incluiu na nossa tríade foi o tempo. Aí você poderia até ficar em dúvida com relação ao açúcar, caso você não soubesse disso. Mas, gente, açúcar é o mesmo que dieta. Como que você vai marcar açúcar? Não dá, né? É a mesma coisa, dieta é a sacarose, que é o açúcar. Então, não tem lógica. Por isso que a resposta é a letra D, tempo. Beleza? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Vocês gostaram da Fadenó aí, das questõezinhas? Acharam tranquila de lidar? Acharam que tem algumas peculiaridades? Ela tem, sim, algumas peculiaridades, mas a gente explica tudo isso pra vocês, tá? Não se preocupe que vocês não vão ficar aí ao léu, né? Vocês viram que tem um cronograma que vai ser seguido, então não se preocupem com relação a isso, vocês estarão em ótimas mãos. Não se esqueça que o desconto do curso vai até domingo, assim como também a chance de concorrer à inscrição gratuita, porque a gente vai fazer o sorteio na segunda. Então, na segunda-feira, a gente vai fazer o sorteio com todo mundo que se inscreveu durante o fim de semana, que aproveitou o desconto, tá bom? Então, não esquece de fazer a sua inscrição para concorrer aí à inscrição gratuita, tá bom? Qualquer coisa, não ganhei, não se preocupa. Depois você vai ter mais chances, né? Mais chances quando você migrar lá pro Pro, acabou o curso de Montes Claros, migrou lá pro Pro, tem chance todo mês, então nem se preocupa com relação a isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima noite e qualquer coisa eu estou à disposição lá no Instagram do Odon Concursos. Beijinhos e tchau, tchau, bom fim de semana.